Boa noite. Hoje à noite, nós caminhamos juntos para um lugar onde o silêncio é mais profundo do que qualquer biblioteca fechada em feriado, e onde a areia guarda segredos de séculos. Você provavelmente não sobreviveria a essa viagem no calor real do deserto, nem eu, mas felizmente, aqui você só precisa se acomodar na cama, fechar os olhos e deixar que as pedras falem por você. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Quero também que você comente de onde está assistindo e a hora local. É sempre fascinante imaginar esse coral de sonolência mundial. Agora, apague as luzes e vamos juntos. O caminho começa estreito, quase claustrofóbico. Você avança pelo Siq, o desfiladeiro que funciona como portão natural para Petra. As paredes, altas como arranha-céus de arenito, parecem querer esmagar você com seus tons avermelhados que mudam de cor a cada passo. O chão é gasto por séculos de caravanas, cavalos e peregrinos, e por um momento você tem a sensação de estar seguindo exatamente os mesmos passos de um mercador que carregava incenso há 2000 anos. O silêncio aqui não é absoluto. Você percebe o som abafado do vento, como se a rocha respirasse. A luz do sol se filtra apenas em lâminas finas, criando a sensação de caminhar por dentro de uma fenda entre mundos. É fácil pensar que você está entrando não em uma cidade, mas em uma história paralela. Se fosse hoje, você teria placas luminosas, setas de Wi-Fi e até um café overpriced na entrada, mas não. No tempo dos nabateus, apenas quem realmente sabia chegar até aqui conseguia atravessar. E esse era exatamente o ponto. Petra não queria ser vista de imediato. Uma cidade secreta precisa de um corredor secreto. Você passa a mão na parede e sente a textura irregular da pedra. Imagina como era para os artesãos talhar figuras e sinais, alguns quase imperceptíveis, que ainda estão lá. Pequenos relevos, talvez símbolos de proteção, talvez simples marcas de pedreiros. Os estudiosos discutem até hoje se certas inscrições no Siq eram mensagens rituais ou apenas registros cotidianos. O debate continua aberto e você apenas sorri, porque sabe que cada detalhe, por mais banal, é agora parte de um mistério maior. Em alguns pontos, você repara em canais estreitos cavados na rocha, serpenteando pelas paredes como cicatrizes antigas. Esses eram aquedutos, o truque nabateu para trazer água da chuva e de nascentes distantes até o coração da cidade. Em pleno deserto, ter controle da água era como ter um cofre cheio de diamantes. Hoje, alguém chamaria isso de engenharia sustentável. Naquela época, era simplesmente sobrevivência com estilo. O caminho se alonga, quase interminável. Você anda e a cada curva sente que o desfiladeiro se estreita ainda mais. Por alguns instantes, você quase duvida que haja algo esperando no final. É como entrar em um túnel escuro sem saber se realmente existe saída. Mas então, uma fresta de luz mais forte aparece à frente. De repente, a passagem se abre. É como sair de um corredor de cinema diretamente para uma tela enorme. E ali, diante de você, surge uma visão que rouba o ar dos pulmões. Colunas, frontões, esculturas. O famoso tesouro, ainda meio escondido, brilha em tom rosado no sol. Mas essa cena pertence ao próximo passo de nossa caminhada. Por agora, você respira fundo e deixa que o vento quente traga o cheiro seco da pedra. O coração da cidade perdida começa a pulsar ao alcance dos olhos. Você fica parado, sem pressa, diante do tesouro. A abertura do Siq funciona como uma cortina de teatro. Estreita, quase uma fenda, e de repente, bum! Surge essa fachada esculpida que parece uma ilusão. Você pisca os olhos para ter certeza de que não é um truque de luz. Mas não, está realmente ali. Colunas de quase 40 metros de altura, relevos de figuras meio apagadas pelo tempo, uma simetria que, mesmo lascada, ainda é absurda. Você pensa,
Por que chamar isso de tesouro? A verdade é que, durante séculos, nômades acreditaram que no topo do edifício havia um pote de ouro escondido. Até hoje, é possível ver marcas de balas na pedra, resultado de tentativas frustradas de quebrar a urna esculpida e liberar a suposta fortuna. Spoiler, nunca houve ouro ali, só areia e decepção. Mas o nome colou, e é assim que o mundo inteiro conhece o local. Ao encarar a fachada, você sente que ela não foi feita apenas para ser prática. Não é como a porta de um galpão ou a entrada de um depósito. É arte pura, com detalhes de inspiração grega, egípcia e romana misturados em um único rosto de pedra. Isso mostra a habilidade dos nabateus em absorver e remixar influências de culturas diferentes, como um DJ que cria mashups 1000 anos antes do Spotify. O mais curioso é que o tesouro nunca foi tesouro no sentido literal. A maioria dos acadêmicos hoje defende que era um mausoléu real, uma tumba feita para alguém de importância extrema, talvez um rei nabateu. Outros argumentam que poderia ter sido usado também para cerimônias. A verdade absoluta permanece fora do nosso alcance, o que só aumenta a aura de mistério. O contraste é o que mais chama a atenção. Você está no meio de um deserto que parece infinito e, de repente, surge essa obra monumental. É como encontrar uma arquitetura de Las Vegas escondida no Saara, mas feita não para brilhar com neon, e sim para brilhar com o pôr do sol. Quando os raios batem de lado, a rocha parece acender em tons que variam do rosa suave ao vermelho profundo. Você observa turistas imaginários ao redor, não os reais, porque você está sozinho nessa narrativa guiada. Mas pensa como seria estar ali hoje, cercado de câmeras, paus de selfie e drones. Mesmo assim, a imponência do tesouro é tão forte que, no fundo, nada disso consegue diminuir sua grandeza. Chega um ponto em que você percebe: o tesouro é apenas a introdução. Petra não se resume a essa fachada que virou cartão postal, é apenas a primeira página de um livro muito mais longo. O resto da cidade se abre para trás, como um tabuleiro de pedra que se estende por quilômetros. E você sente vontade de se mover, passar os dedos nas marcas de bala da urna, olhar para o alto até ficar tonto, dar alguns passos para trás só para tentar encaixar a fachada inteira em seu campo de visão. A escala é quase ridícula, você se sente menor que uma formiga diante de um arranha-céu. Por um instante, você se imagina como um viajante da antiguidade. Você chega depois de dias no deserto, sedento, cansado, e de repente, esse monumento surge diante de você. É impossível não pensar que os nabateus sabiam exatamente o efeito que estavam criando. Era arquitetura como propaganda, olha o que conseguimos construir, feito para intimidar e impressionar. O vento sopra mais forte. Um pouco de areia se levanta e dança no ar, como se lembrasse que, apesar de toda essa grandeza, Petra é feita de pedra vulnerável, lentamente desgastada. Você percebe o paradoxo. A cidade era pensada para desafiar o tempo, mas o tempo sempre ganha. Ainda assim, você não consegue se afastar. O tesouro tem esse efeito magnético, como se fosse uma tela que não deixa você mudar de canal. Você sente que poderia passar horas ali, observando como a luz muda a cada minuto. Mas Petra chama, e você sabe que o verdadeiro segredo está além da fachada. Com um último olhar, você respira fundo e se prepara para seguir adiante. O coração da cidade está logo atrás, mercados, tumbas, templos. A história não acabou de ser esculpida para você. Você dá os primeiros passos para além do tesouro e percebe que a cidade começa a se abrir como um leque. O espaço se alarga e os corredores estreitos de pedra dão lugar a um vale amplo, ladeado por falésias que parecem paredes de catedral. Aqui, o silêncio é quebrado apenas pelo som do vento, que ecoa de maneira quase musical entre os desfiladeiros. À sua esquerda e à sua direita, as rochas estão cravejadas de portas, mas não portas de madeira. São entradas diretamente talhadas na pedra. Cada abertura leva a uma tumba, a uma morada dos mortos.
Os nabateus tinham o estranho hábito de reservar suas maiores habilidades arquitetônicas para seus falecidos, como se o outro lado fosse digno de um palácio maior que qualquer residência de vivos. Você anda devagar, tentando imaginar como seria esse bairro funerário em plena atividade. Procissões, incensos queimando, pessoas murmurando preces em línguas que hoje soam quase alienígenas. As paredes refletiriam não apenas sombras, mas memórias. E você, em pleno século XXI, sente-se um intruso agradável, andando entre casas que nunca foram feitas para hospedar os vivos. Curiosamente, essas fachadas de tumbas não seguem um padrão único. Algumas são simples, com linhas retas e um ar minimalista que faria inveja a qualquer arquiteto escandinavo. Outras são cheias de ornamentos, degraus falsos que sobem até o nada, colunas que não sustentam coisa alguma. É um desfile de estilos, influência egípcia aqui, toque helenístico ali, pitada de Mesopotâmia acolá. Um verdadeiro Pinterest da antiguidade. Você lembra que hoje em dia há bairros onde as casas competem pelo design mais excêntrico, cada proprietário tentando mostrar sua posição social. Em Petra, a competição não era por fachadas vivas, mas por tumbas mais extravagantes, uma espécie de guerra dos mausoléus esculpida em arenito. Em um ponto, você para diante de uma tumba chamada de Tumba dos Obeliscos. 4 pilares altos emergem da pedra, quase como miniaturas de monumentos egípcios. Logo abaixo, uma arcada abriga câmaras mortuárias. É como se o arquiteto tivesse decidido fazer uma mistura. E se juntássemos obeliscos do Nilo com cavernas do deserto? O resultado ainda está diante de você, milhares de anos depois. Há um detalhe curioso. Apesar da grandiosidade, o interior de muitas dessas tumbas é incrivelmente simples. Salas lisas, sem decoração, sem luxo. É quase como se toda a ostentação estivesse voltada para o público, para quem passava e via de fora, e não para o próprio falecido. Isso levanta debates acadêmicos até hoje. Afinal, o que era mais importante para os nabateus? A vida após a morte ou a reputação entre os vivos? O sol continua descendo lentamente, e a luz escorregadiça do entardecer dá novas cores ao arenito. Agora, o vermelho se mistura com dourado e, em alguns pontos, um roxo quase improvável. Você percebe como os nabateus escolheram não apenas esculpir, mas também pintar com a própria pedra. O material fazia metade do trabalho artístico. Você continua andando, passando por dezenas de portas silenciosas. É como caminhar por uma rua onde todos estão dormindo, só que esse sono já dura mais de 2 milênios. Você quase sente vontade de bater em uma dessas portas e perguntar se alguém ainda está lá, pronto para contar como era viver e morrer em Petra. Em certo momento, o vale se alarga ainda mais, revelando um espaço que se assemelha a uma praça. Aqui, os nabateus provavelmente realizavam cerimônias e encontros. Você imagina caravanas chegando do deserto, camelos carregados de mercadorias, aromas de especiarias enchendo o ar. O contraste entre a vida vibrante e as tumbas silenciosas devia ser marcante. É curioso pensar que para muitos viajantes modernos, Petra é apenas um destino de fotos. Mas caminhando entre essas pedras, você entende que era uma cidade completa, lugar de negócios, de fé, de festas e de silêncio. E, paradoxalmente, é o silêncio que resta, como se a cidade tivesse sido transformada em uma biblioteca sem livros. Você respira fundo e sente que cada passo te leva mais fundo não só na cidade, mas em sua história. Atrás de você, o tesouro ainda brilha, mas à frente, o coração de Petra pulsa com um ritmo mais denso. É aqui que as rotas da seda, o comércio e o mistério realmente se encontram. E você segue, sabendo que está apenas começando. Você deixa o bairro das tumbas para trás e segue por um caminho que lentamente se transforma em uma espécie de avenida esculpida no leito do vale. As paredes de pedra continuam a acompanhar seus passos, mas agora a paisagem começa a mostrar outra face.
não apenas a cidade dos mortos, mas a cidade dos vivos. À sua frente se abre o coração da cidade, onde os nabateus criaram algo que, para sua época, era quase impossível: um sistema urbano completo no meio do deserto. É difícil acreditar que ali, onde hoje só restam ruínas, um dia havia mercados vibrantes, cheiro de pão assado, barulho de animais e discussões animadas sobre preços de especiarias. Você se aproxima de uma sequência de colunas que se estendem em linha reta, como se fossem guardiões silenciosas de um passado esquecido. Essa é a chamada Rua Colunada, o equivalente nabateu a uma avenida central. Ao caminhar entre essas colunas quebradas, você pode imaginar como era andar por ali há 2000 anos, cercado de barracas coloridas, tecidos vindos da Índia, vidro da Síria, perfumes do Egito. Os nabateus eram mercadores excepcionais. Se hoje algumas cidades vivem de shoppings e centros comerciais, Petra era um shopping a céu aberto, só que um shopping onde, em vez de ar-condicionado, havia o vento quente do deserto, e em vez de música ambiente, o som das línguas mais variadas ecoando entre as pedras. No canto direito da avenida, você percebe ruínas de pequenas salas, provavelmente oficinas ou lojas. Talvez um artesão estivesse ali, polindo joias feitas de pedras trazidas de terras distantes. Talvez um vendedor estivesse negociando o preço de incenso com um viajante ansioso para levar algo raro de volta ao seu reino. E então surge imponente o Teatro de Petra. Esculpido diretamente na rocha, ele tem capacidade para milhares de pessoas. Você se aproxima e sente a grandiosidade desse espaço, que parece uma versão petrificada de um cinema moderno. Só que aqui os assentos são pedras talhadas, e a tela era a vida, peças, rituais, discursos políticos. Há uma ironia engraçada. Assim como hoje, as pessoas se reuniam para assistir a histórias, rir, chorar e esquecer por algumas horas os problemas cotidianos. A diferença é que em Petra não havia trailers de filmes nem pipoca manteigada, mas talvez tâmaras e vinho doce circulassem entre os espectadores. Você se senta em uma das pedras frias do teatro e a imaginação faz o resto. A plateia cheia, o murmúrio coletivo, o momento em que as luzes do sol se apagavam lentamente atrás das montanhas, marcando o início do espetáculo. Alguns estudiosos ainda debatem se as apresentações eram exclusivamente rituais ou se incluíam também formas de entretenimento mais leves. O que é certo é que esse teatro é prova de que Petra não era apenas passagem comercial, mas também um centro cultural. Enquanto observa a arquitetura, você nota como os nabateus absorveram estilos estrangeiros sem perder sua identidade. As colunas lembram Roma, os relevos lembram a Grécia, mas a essência, o modo como tudo se encaixa no ambiente desértico é unicamente nabateia. É como se Petra fosse uma colcha de retalhos culturais, onde cada ponto do comércio deixava sua marca. De repente, o vento sopra forte e levanta uma pequena nuvem de areia, como se a cidade quisesse lembrar que ainda está viva. Você olha ao redor e imagina a rotina desse espaço. Caravanas chegando, vendedores discutindo preços, crianças correndo entre colunas, sacerdotes convocando rituais. A vida urbana pulsava aqui com uma intensidade difícil de imaginar em meio a tanto silêncio atual. Curiosamente, alguns registros sugerem que Petra tinha até leis específicas para organizar o comércio e proteger mercadorias, algo que hoje lembraríamos de regulamentações de mercado ou contratos de importação. Você sorri pensando que, mesmo em uma cidade feita de pedra e poeira, havia a eterna preocupação com quem paga o quê e qual é a sua parte no negócio. Caminhando mais para o fundo da avenida, você encontra traços de escadarias que levavam a templos. Esses espaços eram dedicados a rituais, talvez para deuses locais, talvez para divindades importadas de outras culturas. É mais um lembrete de como Petra era, antes de tudo, um ponto de encontro. Não apenas de rotas comerciais, mas também de crenças. Você se pega refletindo. Em nossas cidades modernas, com redes sociais, feiras e centros culturais, a lógica é semelhante. Lugares de troca, tanto de objetos quanto de ideias. Petra, nesse sentido, não desapareceu, apenas mudou de cenário.
O sol desce mais um pouco, tingindo a cidade de tons alaranjados. Você respira fundo e sente que está não só visitando ruínas, mas atravessando uma versão antiga daquilo que chamamos hoje de urbanidade. E no fundo, essa cidade de pedra ainda conversa com o presente, sussurrando que nada do que fazemos é realmente novo. Você deixa para trás o burburinho imaginário do mercado e continua caminhando, quando um detalhe chama sua atenção. Uma fenda estreita na parede de pedra, de onde escorre um fio de água cristalina. No meio de um deserto, esse pequeno gotejar parece quase um milagre. Você se aproxima, toca a superfície úmida e sente o frescor inesperado em seus dedos, como se Petra estivesse sussurrando um segredo sobre sua sobrevivência. Porque, convenhamos, uma cidade enfiada no meio de rochas áridas não deveria sequer existir. O calor, a falta de rios e a distância de fontes óbvias de água fariam qualquer tentativa de urbanização parecer uma ideia ruim. Algo do tipo, vamos abrir uma cafeteria no meio do Saara, o que pode dar errado? E ainda assim, os nabateus não só conseguiram sobreviver, como prosperaram. O segredo estava bem diante de você, a água. Os nabateus foram mestres em transformar a geografia hostil em aliada. Caminhando pelo caminho estreito, você nota entalhes discretos nas rochas. São sulcos cuidadosamente esculpidos, formando canais que corriam ao longo das paredes. Quando chovia nas montanhas ao redor, a água era capturada e direcionada para cisternas e reservatórios. Nada era desperdiçado. Cada gota era preciosa como ouro líquido. Você segue uma dessas canaletas e percebe como ela se encaixa naturalmente nas curvas da pedra, quase invisível. É como se a paisagem tivesse sido desenhada assim desde sempre. Mas na verdade era a engenharia de ponta, ou melhor, de cinzel. Em tempos modernos, falaríamos de infraestrutura resiliente ou sistemas inteligentes de aproveitamento de água. Aqui era pura engenhosidade nabateia. Chegando a um ponto mais amplo, você encontra uma cisterna parcialmente preservada. O espaço é fundo, escuro, como um poço secreto. Você se inclina e imagina o som que teria ecoado quando baldes mergulhavam para retirar a água. E pensa, esse reservatório, cheio até a borda, era mais valioso que qualquer tesouro guardado em cofres. Sem ele, nenhuma especiaria, nenhum templo, nenhum mercado poderia existir. Uma curiosidade interessante surge na sua mente. Alguns estudiosos afirmam que Petra tinha capacidade de armazenar milhões de litros de água, garantindo abastecimento mesmo durante longos períodos de seca. É quase como se a cidade tivesse inventado, em versão antiga, aquilo que hoje chamaríamos de planejamento urbano sustentável. Outros pesquisadores, no entanto, debatem se essa eficiência não foi superestimada, levantando a hipótese de que Petra teria sofrido crises periódicas de escassez. Enquanto você reflete sobre esse debate, imagina como seria a rotina diária dos habitantes. Crianças carregando jarros de barro, mulheres enchendo cântaros, caravanas inteiras parando para abastecer-se antes de continuar a jornada. A vida girava em torno da água, assim como hoje nossas cidades giram em torno da energia elétrica ou da internet. Você caminha até um ponto onde os restos de um aqueduto ainda se erguem, parte em pedra, parte em tijolos desgastados. Seguindo sua linha, você percebe que ele serpenteava pelas encostas, trazendo água de fontes distantes. É uma lembrança física de que a sobrevivência em Petra não era obra de sorte, mas de planejamento. E há algo quase poético nisso. Em um lugar onde a areia parecia engolir tudo, os nabateus encontraram uma forma de fazer a água fluir. É como se tivessem desafiado o deserto, dizendo: você pode ser imenso, mas nós temos paciência e pedra para cortar seu silêncio. Ao sentar-se na borda da cisterna, você deixa a imaginação correr solta. Pensa em como hoje, em grandes metrópoles, sistemas de abastecimento e tratamento são vistos como garantias óbvias, até que falham.
Um apagão hídrico moderno pode transformar uma cidade inteira em caos em poucos dias. Em Petra, a diferença entre vida e morte dependia de canaletas bem esculpidas e reservatórios limpos. O vento sopra e traz o cheiro seco das pedras aquecidas. Você fecha os olhos e ouve um som distante, quase ilusório, o barulho de água correndo pelos canais, como se a cidade ainda respirasse. Por um instante, Petra deixa de ser ruína e volta a ser organismo vivo, pulsando através de seus veios de água. Quando você abre os olhos novamente, só resta o silêncio. O teatro, o mercado, os altares, nada disso faria sentido sem esse detalhe invisível. A água era o sangue que corria nas veias da cidade. E agora, com esse segredo revelado, você entende que Petra não era apenas pedra esculpida. Era também fluxo, movimento e, acima de tudo, resistência diante da aridez absoluta. Você deixa a cisterna para trás e segue uma trilha íngreme, quase uma escada natural talhada nas pedras, que serpenteia em direção às colinas mais altas. O sol está baixo, projetando sombras compridas, e cada passo ecoa como se você estivesse sendo observado por séculos de silêncio. Sua respiração se torna mais pesada e a cada curva parece que nunca chegará ao topo. É nesse momento que você pensa: ok, essa subida definitivamente não passaria num teste de acessibilidade. Mas é exatamente isso que torna o caminho fascinante. A sensação de que, passo a passo, você está atravessando um limiar entre o mundo dos vivos e algo mais profundo. Depois de um esforço constante, você finalmente alcança uma clareira de pedra e diante de você se ergue Adeir, o famoso monastério. Ele é colossal, com colunas talhadas diretamente na montanha, tão altas que parecem tocar o céu. Diferente de Al-Qasne, que tinha ornamentos delicados, Adeir é austero, imenso, quase intimidador. Você sente que está diante de algo que não foi feito apenas para impressionar pessoas, mas talvez deuses. Você se aproxima lentamente e percebe como o silêncio ao redor se intensifica. Aqui não há o barulho imaginário de caravanas ou mercados, apenas vento, pedra e você. É como entrar numa catedral esculpida pelo próprio tempo. Uma curiosidade surge. Apesar de ser chamado de monastério, não há consenso sobre sua função. Alguns arqueólogos acreditam que poderia ter sido um templo religioso dedicado a divindades nabateias. Outros sugerem que era usado para rituais funerários ou até como local de reuniões políticas. O debate acadêmico segue aberto e isso só aumenta o mistério. Você entra pelo portal monumental e é engolido pela sombra. O interior é simples, um grande espaço vazio, sem adornos ou inscrições exuberantes. Mas talvez seja justamente essa ausência de detalhes que provoque um impacto tão forte. É como se a grandeza estivesse na escala, não na decoração. Você se sente pequeno, como uma criança entrando num armazém infinito. E aí vem a comparação inevitável. Hoje, arquitetos modernos projetam estádios, arranha-céus e auditórios com softwares avançados. Mas aqui, há 2000 anos, com martelos e cinzéis, os nabateus transformaram uma montanha inteira em monumento. Sem computadores, sem cálculos digitais, apenas com a paciência de décadas de trabalho e uma visão que ultrapassava gerações. Sentado no chão frio, você deixa sua mente vagar. Imagina sacerdotes vestidos com tecidos finos, tochas iluminando o interior, cânticos reverberando nas paredes lisas. A energia deve ter sido quase hipnótica, como estar num show onde o próprio palco domina a plateia. Você se levanta e sai novamente para a luz. O sol agora desce lentamente atrás das montanhas, tingindo tudo de laranja e dourado. A fachada de Adeir brilha como se fosse feita de fogo petrificado. E você pensa, como deve ter sido chegar aqui no final de uma longa peregrinação, subir centenas de degraus e encontrar essa visão avassaladora. Não é apenas arquitetura, é experiência espiritual. Enquanto observa o pôr do sol, percebe que esse lugar é um convite à contemplação.
Petra inteira já havia mostrado sua engenhosidade, sua capacidade de sobreviver, mas aqui, no monastério, você sente que a cidade estava tentando se conectar a algo maior que o comércio ou a política. Talvez a eternidade. E nesse silêncio monumental, você entende por que Petra nunca é só pedra. É intenção, é mistério, é uma história que continua a ecoar, mesmo quando ninguém mais a conta em voz alta. A noite cai sobre Petra como um véu silencioso. Você deixa o monastério para trás e começa a descer cuidadosamente os degraus esculpidos, agora iluminados apenas por um céu cheio de estrelas. Não existe poste, lanterna ou guia de LED piscando, apenas a sua imaginação tentando transformar cada sombra em algo familiar. O vento sopra entre as rochas e por um momento você pensa em como deve ter sido assustador ou talvez reconfortante caminhar por aqui séculos atrás. Você alcança um vale aberto e percebe as primeiras luzes ao longe. São pequenas lamparinas dispostas no chão, formando um caminho quase hipnótico em direção a uma praça natural. Esse é o SIC iluminado, o mesmo desfiladeiro que você atravessou de manhã, mas agora transformado em cenário quase teatral. O chão parece brilhar como um rio de fogo tranquilo. Você segue lentamente, cada chama tremulante lembrando que em tempos antigos a escuridão noturna era total, nada de aplicativos para acender a lanterna do celular. As lamparinas guiam seus passos como se fossem pequenos corações pulsando na areia. Ao se aproximar da famosa fachada de Alcasné novamente, você encontra a cena ainda mais surreal. Dezenas de velas espalhadas diante da construção, fazendo com que a pedra esculpida pareça viva, respirando em tons dourados. É como assistir a um espetáculo onde o protagonista é o silêncio. Você se senta no chão, junto a outras silhuetas que mal se distinguem, e deixa a atmosfera envolver você. Uma flauta começa a tocar ao fundo, uma melodia lenta, repetitiva, que se mistura ao vento e à luz suave. É fácil entender por que muitas pessoas descrevem esse momento como uma meditação coletiva, mesmo sem querer. Aqui surge um detalhe curioso. Muitos viajantes relatam sentir que Petra muda de personalidade à noite. Durante o dia é comércio, ruína, fotografia e suor. À noite é mito, sonho, um teatro de sombras que aproxima o visitante daquilo que os nabateus talvez realmente quisessem transmitir. Que a cidade é mais do que pedra, é um portal para outra dimensão do tempo. Você lembra que em nosso mundo moderno também criamos espetáculos de luxo para ressignificar lugares, desde shows de drones em grandes eventos até as iluminações natalinas de cidades inteiras. Mas nada disso tem o mesmo impacto de algumas velas tremendo diante de um monumento de 2 milênios. Simples, direto, arrebatador. Enquanto observa a cena, você se pergunta como era a vida noturna dos nabateus. Teriam eles também caminhado por aqui sob a lua cheia, contando histórias em volta do fogo? Ou talvez realizassem cerimônias secretas à sombra das pedras? Alguns estudiosos argumentam que certas áreas de Petra podem ter servido como observatórios astronômicos improvisados, alinhando edifícios com o movimento dos astros. Outros rejeitam a ideia, chamando-a de leitura romântica. Mas você não pode deixar de notar que o teto do mundo hoje parece mesmo alinhado com os corredores de pedra. O vento aumenta levemente e apaga algumas velas, apenas para que outras chamas tremulem mais fortes. É como se o próprio lugar respirasse. Você fecha os olhos, respira fundo e deixa a melodia, o vento e a areia formarem uma sinfonia que atravessa séculos. Quando abre os olhos novamente, a multidão já começa a se dispersar. Você fica mais alguns instantes, quase como quem não quer acordar de um sonho. Porque, de fato, Petra à noite não é apenas uma ruína iluminada, é uma lembrança de que a história nunca dorme completamente. Você se levanta devagar, sentindo a areia fina deslizar entre os dedos, e começa a caminhar pelo desfiladeiro do SIC novamente, agora quase completamente silencioso.
As lamparinas estão mais distantes e a escuridão mais profunda. Cada passo ecoa levemente, lembrando que, apesar de toda a grandiosidade da cidade, você está sozinho em seu próprio ritmo, absorvendo cada detalhe. Enquanto avança, suas mãos tocam as paredes vermelhas e você percebe que a pedra carrega memórias antigas, não apenas da escultura, mas das mãos de milhares de viajantes, comerciantes e moradores que passaram por aqui ao longo de séculos. A textura áspera é um lembrete tangível de que Petra não é apenas visual, mas sensorial. A cidade respira, mesmo quando ninguém está observando. O desfiladeiro se estreita em alguns pontos e você se inclina levemente para não bater a cabeça. Lembra-se de que, originalmente, essas passagens estreitas funcionavam como defesa natural. Inimigos que tentassem invadir Petra teriam de se enfileirar, tornando a cidade virtualmente inexpugnável. Hoje, você percebe que essa mesma estrutura cria uma experiência quase cinematográfica. Cada curva revela uma nova cena, uma nova surpresa. Uma curiosidade que surge em sua mente é que os nabateus eram mestres na gestão da água. Canais e cisternas invisíveis corriam sob seus pés, permitindo que uma cidade no deserto florescesse sem rios. É impressionante pensar que, em pleno século XXI, ainda há engenheiros tentando entender como eles equilibravam segurança, estética e abastecimento de água com tanta precisão. Alguns estudiosos sugerem que essa genialidade inspirou técnicas modernas de captação de água em regiões áridas. Você chega a um ponto onde o desfiladeiro se abre novamente, revelando uma pequena praça natural, quase secreta, iluminada apenas pela lua crescente. As sombras das rochas projetam formas que lembram animais pré-históricos, e você sente um vínculo com viajantes antigos que poderiam ter observado a mesma cena. Alguns historiadores defendem que esse tipo de formação natural pode ter influenciado a escolha de Petra como local sagrado. Outros afirmam que é apenas coincidência. Mas no silêncio da noite, essas discussões parecem distantes, quase irrelevantes. Enquanto caminha lentamente, você nota que o vento transporta pequenas partículas de areia, criando um efeito de névoa dourada ao redor das rochas. É um fenômeno natural que muitos turistas diurnos nunca testemunham, mas que transforma a cidade em um cenário quase mágico. Você percebe que está cercado não apenas por história, mas por elementos que se combinam para criar uma experiência sensorial completa: som, textura, visão e até o cheiro da pedra quente resfriada pela noite. Em certo ponto, você senta em uma pedra plana, observando o céu estrelado refletido nas paredes vermelhas do desfiladeiro. A Via Láctea se estende como um rio de luz, e você imagina que os nabateus também a observaram, talvez usando as estrelas para orientar caravanas cheias de especiarias. Hoje, GPS e aplicativos fazem o trabalho, mas a sensação de estar orientado pelo cosmos ainda permanece fascinante. Uma leve brisa traz consigo um aroma que você não consegue identificar de imediato, uma mistura de areia, pedra úmida e talvez resquícios de alguma planta local. Essa combinação desperta uma memória quase esquecida de como os sentidos humanos são profundamente ligados ao ambiente. É impossível não imaginar que, em algum momento, comerciantes e viajantes sentiam essa mesma fragrância, associando-a à segurança de Petra. Você continua explorando, sentindo a conexão entre passado e presente. Cada curva, cada pedra, cada eco parecem sussurrar histórias de mercadores, poetas e soldados que passaram por aqui. A cidade, ainda que silenciosa, é viva em sua memória e percepção. Ao caminhar, percebe que não é apenas um observador, mas um participante temporário de uma narrativa que atravessa milênios. Enquanto o vento aumenta, você fecha os olhos por alguns segundos e se entrega ao momento. O frio da noite é suave, a areia sob seus pés confortável, e cada som ao redor, o sussurro do vento, o leve estalo de uma pedra, se combinam para criar uma sensação de completa imersão.
Petra, nesta hora, não é apenas uma ruína, é um portal sensorial, uma cápsula do tempo que você percorre devagar, absorvendo cada detalhe sem pressa. Você se levanta novamente, esticando lentamente as pernas, sentindo o frio noturno da pedra sob seus pés. A cidade antiga de Petra se revela à sua frente de maneira quase cinematográfica. A luz da lua cria contrastes dramáticos nas fachadas esculpidas, transformando cada detalhe em uma obra de arte silenciosa. Há algo de hipnotizante na maneira como a sombra dança sobre a pedra vermelha, e você percebe que está testemunhando um espetáculo que poucos têm a chance de ver. Enquanto caminha, você chega à famosa Fachada do Tesouro, Alcasné, mas de uma perspectiva diferente. Não há multidões, apenas você e o vento suave que percorre o desfiladeiro. A escultura imponente se ergue diante de você e você nota pequenas fissuras e detalhes que provavelmente escapam ao olhar apressado dos turistas diurnos. A grandiosidade de Alcasné não é apenas arquitetônica, é também sensorial. Cada curva, cada ornamento, contando histórias de antigos nabateus que queriam impressionar visitantes e comerciantes que chegavam de lugares distantes. Enquanto observa, uma curiosidade surge. O nome tesouro provavelmente se refere a lendas locais de que tesouros estavam escondidos dentro da fachada, mas estudos sugerem que sua função real era funerária, um mausoléu para um rei ou nobre. É interessante pensar que lendas e mitos podem moldar a percepção de um local, mesmo quando a arqueologia fornece uma narrativa diferente. Você sorri ao imaginar turistas tentando abrir portas que nunca existiram, e percebe que a imaginação humana também é parte do encanto de Petra. O ar está fresco e seco, trazendo consigo a fragrância natural das rochas e do solo desértico. Cada respiração parece limpar a mente, e você sente que a cidade não é apenas um local histórico, mas também um refúgio para os sentidos. Pesquisadores modernos até sugerem que ambientes como este podem ter efeitos meditativos, ajudando na redução do estresse e proporcionando uma sensação de conexão com a natureza e o tempo. Você sente isso na pele, cada passo aumentando a calma interna. Você decide explorar as ruínas próximas, onde colunas e arcos lembram que Petra era uma cidade vibrante, cheia de comércio, cultura e encontros. A movimentação de caravanas antigas, o tilintar de moedas, o aroma de especiarias, tudo isso agora é imaginado, reconstruído pela sua mente, e de certa forma você se torna parte desse passado efervescente. Comparado com hoje, onde a vida urbana é rápida e muitas vezes impessoal, Petra oferece um ritmo próprio, lento, quase meditativo, que convida à contemplação. Uma brisa leve passa por você, trazendo a sensação de que a cidade inteira respira junto com você. Você nota pequenos detalhes, inscrições discretas, degraus desgastados, fragmentos de cerâmica. Cada fragmento é uma peça de um quebra-cabeça histórico, e você se pergunta sobre as mãos que tocaram essas pedras antes de você. Alguns acadêmicos debatem até hoje o significado exato de certas inscrições, sugerindo que elas poderiam registrar comércio, rituais ou até eventos astronômicos. É fascinante como um mistério permanece, mesmo quando a ciência tenta oferecer respostas. Enquanto avança, você encontra um pequeno recanto com vista para a cidade mais baixa, e percebe que Petra não é apenas uma série de monumentos isolados, mas um ecossistema urbano planejado. Cada rua, cada cisterna, cada entrada tinha propósito, conectando a cidade com a água, o comércio e a defesa. É um lembrete de que a arquitetura antiga muitas vezes integrava funcionalidade e estética, de maneira que ainda inspira engenheiros e arquitetos modernos. Você se senta, permitindo que seus sentidos absorvam a quietude ao redor. O frio da noite é suave e você ouve o eco distante de algum animal noturno.
É nesse silêncio que Petra revela seu verdadeiro poder, não apenas como um local de ruínas, mas também um espaço que conecta passado e presente, memória e imaginação. Você se dá conta de que, mesmo sem testemunhar grandes batalhas ou cerimônias, a cidade é viva através da experiência sensorial que oferece. O céu está limpo e estrelas surgem em padrões que remandam mapas antigos de navegadores. Você imagina as caravanas noturnas de comerciantes guiando-se pelas estrelas e encontrando Petra como um oásis seguro. Hoje, as estrelas ainda cumprem esse papel simbólico, ligando você a um passado remoto e, ao mesmo tempo, oferecendo um momento de reflexão sobre o quão pequenos, mas significativos somos diante do tempo. Cada passo que você dá parece mais pesado e mais consciente. Petra, neste momento, não é apenas um destino turístico ou uma ruína arqueológica. É uma experiência íntima, um diálogo silencioso entre você, a história e a natureza. Você percebe que cada detalhe, do vento ao som da pedra, faz parte de uma narrativa maior, uma história contada lentamente, em camadas, esperando que alguém se permita absorvê-la por completo. O frio começa a se intensificar levemente, e você percebe que a noite avançou. O silêncio de Petra é profundo, quase palpável, interrompido apenas pelo ocasional estalo de pedra ou pelo sussurro do vento através do desfiladeiro. Você respira fundo e sente cada partícula de areia e pó flutuando no ar seco, como se a própria cidade estivesse suspensa em uma dança eterna entre o passado e o presente. É impossível não se sentir minúsculo diante da magnitude de sua história, mas, ao mesmo tempo, há uma sensação reconfortante, como se a cidade estivesse guardando você, protegendo seu momento de contemplação. Enquanto caminha, você chega a um ponto elevado, de onde toda a cidade se descortina em uma visão panorâmica. Os desfiladeiros em tons de vermelho, as fachadas esculpidas, os fragmentos de colunas caídas e o silêncio que envolve tudo. Você percebe que Petra era uma cidade de contraste, um lugar onde a aridez do deserto encontrava a opulência arquitetônica e onde o comércio fervilhava apesar do isolamento geográfico. Hoje, esse contraste ainda fascina. Uma cidade antiga que sobreviveu ao tempo, à natureza e ao esquecimento humano. Você se senta na beira de uma rocha, sentindo a textura áspera sobre as mãos, e observa como a luz da lua reflete suavemente sobre as paredes esculpidas. Cada detalhe da pedra parece contar uma história silenciosa. Comerciantes, reis, viajantes, construtores, todos deixaram um fragmento de si mesmos aqui. Uma curiosidade surge. Estudos modernos indicam que os nabateus eram mestres em engenharia hidráulica, criando sistemas de cisternas que garantiam água para a cidade inteira. Você imagina a cidade cheia de vida, o som de passos nas ruas, o aroma de especiarias, o murmúrio de conversas em línguas antigas, e sente uma conexão profunda com aqueles que viveram aqui há séculos. A noite avança e você decide explorar um pequeno túnel que leva a uma área menos visitada. Cada passo ecoa e você sente a vibração do passado sob seus pés. O túnel parece estreitar-se à medida que você avança, mas você continua, guiado por uma curiosidade quase infantil. O ambiente cria uma sensação de intimidade com a história. Não há barreiras entre você e a cidade, apenas uma passagem que conecta presente e passado. Pesquisadores ainda debatem o uso exato de algumas dessas passagens, sugerindo funções militares, comerciais ou rituais. Esse mistério adiciona uma camada de fascínio à experiência, reforçando a ideia de que Petra guarda segredos que talvez nunca sejam completamente desvendados. Ao sair do túnel, você encontra uma pequena clareira onde o vento sopra suavemente, carregando consigo aromas sutis do deserto. Você se deita na pedra fria, permitindo que a cidade envolva seus sentidos. O céu noturno é espetacular, estrelado e claro, e você observa constelações que os antigos nabateus provavelmente usavam para orientação. É um lembrete de que, embora o tempo tenha passado e a cidade tenha mudado, a conexão entre os humanos e o cosmos permanece constante. Você sente que está participando de algo maior, uma continuidade que transcende a vida individual. Você reflete sobre as muitas funções de Petra: cidade comercial, centro religioso, fortaleza estratégica, obra de arte monumental. Cada camada histórica é visível, mas também há o invisível, as histórias não contadas, as vidas ordinárias, os pequenos detalhes que escaparam aos livros de história.
É nesse espaço que você encontra um senso de intimidade com o local, sentindo que a verdadeira riqueza de Petra não está apenas em sua grandiosidade, mas na experiência pessoal que proporciona. O vento noturno se acalma e você percebe que seu corpo está relaxando. Cada respiração parece mais profunda e você sente a mente se aquietando. Petra oferece essa pausa, um tempo suspenso entre o ontem e o hoje, um lugar onde o ritmo do mundo moderno se dissolve e você pode simplesmente existir, absorvendo a presença do passado. O coração da cidade pulsa de maneira silenciosa e você percebe que por algumas horas tornou-se parte desse fluxo eterno de histórias e memórias. Enquanto se levanta lentamente para seu caminho de volta, você nota detalhes que antes passaram despercebidos. Pequenos entalhes, marcas de ferramentas, sinais de reconstrução. Cada fragmento de pedra é um testemunho silencioso da persistência humana, da capacidade de criar beleza duradoura e funcionalidade em meio à aridez. É uma lição que se aplica também aos dias atuais. Mesmo nos ambientes mais desafiadores, a engenhosidade humana deixa marcas que atravessam gerações. Você se despede de Petra por esta noite, não com tristeza, mas com gratidão. A cidade não é apenas um destino turístico ou uma ruína arqueológica. É um espaço de introspecção, de conexão com o tempo e de apreciação da complexidade humana. Cada passo que você deu aqui, cada detalhe que absorveu, contribuiu para uma experiência que vai além do entendimento imediato, uma lembrança que permanecerá como uma pequena chama acesa na memória. Agora, lentamente, você começa a caminhar pelo desfiladeiro de volta, cada passo ecoando suavemente, cada respiração sentida profundamente. O frio é mais perceptível, mais reconfortante, lembrando você de que está vivo e presente. A paisagem ao redor se torna mais silenciosa, mais serena, e você percebe que a mágica de Petra não está apenas em sua grandiosidade, mas na experiência íntima que proporciona a quem se permite perceber. Agora que você está se acomodando para encerrar esta jornada, permita que cada músculo do seu corpo relaxe lentamente, começando pelos dedos das mãos e pés, subindo suavemente pelos braços, ombros, pescoço e rosto. Sinta a respiração se tornar mais profunda, mais lenta, como ondas suaves que vão e vêm, levando embora qualquer tensão restante. O calor do seu corpo contrasta agradavelmente com o frescor do deserto noturno de Petra, trazendo uma sensação de segurança e aconchego. Imagine-se deitado sobre o céu estrelado que você viu na cidade perdida. Cada estrela pisca com suavidade, como se estivesse piscando só para você, convidando a mente a desacelerar, a mergulhar na serenidade do momento. Você percebe o som quase imperceptível do vento, que sussurra histórias antigas sem pressa, como um murmúrio gentil que atravessa os tempos e abraça sua consciência. É uma sensação de continuidade, de pertencer a algo maior que você, mas sem pressões, apenas aceitação tranquila. Enquanto a mente se entrega a essa calma, visualize as fachadas de Petra, esculpidas com paciência e dedicação, iluminadas apenas pela luz da lua. Cada detalhe da pedra parece respirar suavemente, lembrando você de que a história está viva não apenas nos livros, mas na experiência que você carrega agora. Não há pressa para entender tudo, não há necessidade de analisar ou julgar. Apenas permita-se estar presente, absorvendo a beleza e a quietude que cercam este espaço imaginário. Deixe que sua imaginação percorra novamente os caminhos e desfiladeiros, sentindo a textura das pedras sob as mãos e os pés, a leveza do vento no rosto, o silêncio profundo que envolve cada canto. Cada passo é um lembrete de que você está seguro, que esta jornada, embora intensa e fascinante, termina aqui com serenidade. Permita que essa sensação de proteção e paz se espalhe pelo seu corpo inteiro, preenchendo cada canto de sua mente com tranquilidade. Enquanto o corpo se acomoda, a respiração continua firme e constante, cada inspiração trazendo calma, cada expiração liberando qualquer tensão restante. Você se sente suspenso em um espaço seguro, flutuando entre a memória de Petra e a realidade presente, conectado ao mundo sem pressa, sem preocupações,
Apenas você e a quietude acolhedora que envolve seu ser. Permaneça neste estado, respirando lentamente, sentindo-se cada vez mais relaxado, enquanto a cidade perdida se mantém silenciosa, guardando você com sua majestade tranquila. A paz da noite de Petra se transforma em uma luz suave dentro de você, pronta para guiá-lo a sonhos calmos, deixando a mente leve, o coração tranquilo e o espírito descansado.